Olá, amores da minha vida, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Anjos Tarô, eu sou a sócia imensamente grata pela sua companhia. Mais um dia aqui, com permissão de Deus e a companhia dos anjos, para realizar mais uma leitura de Chama Gêmeas. Se você é novo ou nova aqui no canal, ou apenas nesses vídeos de Chama Gêmeas e não sabe muito bem como funciona a dinâmica, eu sempre deixo linkado, tá? Em todos os vídeos de Chama Gêmeas o primeiro vídeo do canal, que explica direitinho como funciona a dinâmica, bem como algumas características para que você consiga identificar se você está vivendo a dinâmica ou não. Outro aviso também é que as indicações de vocês do canal sempre estão na descrição do vídeo, tá? Para quem quiser acessar. Outros canais que são de indicação das pessoas que também são inscritas aqui no canal Anjos Tarô. Então, sempre se sintam à vontade para dar uma olhada lá, que sempre está disponível para vocês, tá? Uma mensagem, eu estava aqui meditando antes de começar a leitura para vocês e me veio uma mensagem muito específica, tá? Para poucos, para poucos. E é interessante porque a dinâmica na parte do apego, antes de conseguir soltar, as energias se sobrepõem de uma forma que algumas energias femininas elas acabam eh, por imaginar que não sentem mais a energia do divino masculino, não sentem mais aquela conexão tão forte, mas não é isso, é do próprio processo, tá? E a mensagem que me chegou foi justamente para essas pessoas, para essas energias femininas que estão se sentindo um pouco desconectados ou desconectadas da dinâmica, por não estarem sentindo com tanta força a presença do divino masculino em sua energia. O que vocês não estão percebendo aqui, isso é algo bom. Isso mostra, vocês estão tão acostumados e acostumadas com o caos da energia do divino masculino se sobrepondo a de vocês, muitas vezes, aquela agonia, aquela ansiedade, aquele sofrimento, dependendo do momento em que o divino masculino de vocês estejam, que quando o divino masculino consegue evoluir um pouco, consegue ter um momento de calma, de iluminação, de percepção das coisas que estão realmente acontecendo dentro dele ou dela ou ao redor, e que sente um pouco, sabe, dessa calmaria e consegue se voltar também para a meditação, começam a seguir esse caminho da evolução propriamente dito, e principalmente quando vocês estão sem contato e que vocês sentem essa tranquilidade, vocês acham que automaticamente vocês se desconectaram desse vínculo energético, não tem como desconectar. Simplesmente é que vocês estão tão acostumados que a energia do divino masculino sempre é tão conturbada, é sempre um caos, ou tá vivendo a noite escura da alma, ou tá com aquela agonia, aquela incerteza, querendo buscar pela divina feminina, mas querendo fugir ao mesmo tempo, sabe? Aquela aflição que muitas vezes vocês se sentem tão bem, de repente vem aquela energia que derruba vocês de tal forma que quando o divino masculino dá uma sossegada, quando a energia começa a se acalmar, quando eles ou elas começam a buscar os seus caminhos para a evolução, aí vocês sentem essa diferença e acham que desconectaram. Então, essa mensagem extra aí, antecipada, foi diretamente para vocês que estão se sentindo assim nesse momento, e que isso é um bom sinal. Isso mostra que o divino masculino de vocês, independente de vocês estarem em contato ou não, ou contato limitado, que o divino masculino deu uma acalmada, que as coisas começam a ser percebidas de uma forma, sabe, mais nítida, mais real, sem aquela agonia toda, ou sem aquela relutância, aquela luta de aceitar os sentimentos. Então, se a energia está calma, é prova de que o divino masculino começa a entender, começa a se voltar para a sua própria evolução. Então, tenham isso como um sinal extremamente positivo para vocês que estão se sentindo assim, numa calmaria tão assustadora que acham até que desconectaram da energia masculina de vocês, tá bom? Então, vamos lá fazer as energias femininas e masculinas separadamente, começando sempre com as energias femininas, ok? Quais as mensagens que os anjos trazem, as energias para a divina feminina, seja ele ou ela. Quais as mensagens que os anjos trazem, as energias para a divina feminina, seja ele ou ela.
Então, Chamoras, eu vejo energias femininas vibrando com uma certeza muito poderosa de foi um longo caminho até aqui, mas aparentemente ou finalmente eu pareço estar próximo ou próxima do meu objetivo, do meu desejo, do meu, sabe, do meu sonho tão querido, tão bem guardado dentro de mim, que essa união, essa reaproximação, essa retomada de contato. Eu vejo muitos de vocês vibrando aí uma energia de sanação muito forte, sabe? De finalmente soltar as mágoas, algumas coisas que ainda limitavam vocês em relação ao ego, ou seja, o soltar daquela situação, daquela percepção de um relacionamento kármico do divino masculino de vocês que machucou mais do que o outro, de alguma situação que te chamou mais atenção e que ficou aí para você remoer, para você tentar digerir, mas eu vejo as energias fluindo agora numa, ah, num caminho muito mais de confiança do que de dúvida. Eu vejo vocês deixando as dúvidas, as desconfianças para trás, principalmente para aqueles que estão retomando o contato e sentindo uma energia completamente diferente do divino masculino, algo mais trabalhado, algo mais sólido. O desejo do divino masculino para muitos e muitas de vocês que retomaram contato recentemente, inclusive, de sentir, sabe, aquela seriedade, aquele comprometimento a mais que antes vocês não sentiam, que deixavam vocês inseguros e inseguras a cada retomada de contato. Então eu vejo que vocês estão trocando, sabe, aquele pé atrás de dizer, poxa, será que mais uma vez vem aqui só querer passar o tempo? E se nutrir da minha energia para depois se afastar novamente, o sofrimento voltar. Não, eu vejo vocês com essa confiança pela percepção do que a realidade está mostrando para vocês. Então, para muitos e muitas é aquela sensação, sabe, de dizer, finalmente eu caminhei por difíceis caminhos e cheguei aqui. Cheguei aqui, estou vendo dia após dia essa mudança, às vezes muito sutil, às vezes uma mudança mais concreta, mas finalmente os meus olhos começam a contemplar a realidade que eu esperei durante muito tempo e eu sinto, se vocês não estão conseguindo ver nitidamente com esses olhos materiais, mas os olhos da intuição de vocês estão assinalando esse processo aí que horas tão cansativo, mas horas de tanta recompensa, de tanto crescimento espiritual, vocês simplesmente visualizam um divino masculino colocando o pé nessa estrada de forma mais firme, de forma mais aceitável, concreta, que aos olhos de vocês finalmente de traz a segurança esperada, né, para perceber que essa realidade finalmente está mudando, que é chegado o momento de vocês estarem aí com esse vínculo mais nítido, mais palpável para muitos e muitas de vocês nesse exato momento, mas com esses olhos de contemplação, sabe? De dizer, finalmente foram processos cansativos, foram processos difíceis que me trouxeram tanta sabedoria, tanto aprendizado, tanto crescimento espiritual, mas que não foi fácil chegar até aqui, foi uma longa estrada, mas eu consigo ver agora. Antes eu olhava para o horizonte e eu via um deserto, e agora eu vejo vida brotando aí nesse caminho que parecia ser tão árido, que parecia que não brotaria nada muitas vezes, mas vocês veem já uma plantação crescendo e muito verde aí para vocês, a contemplação de uma paisagem completamente diferente e favorável aos olhos nesse momento, tá? Então, seja com sinais visíveis de forma material ou através da intuição de vocês, eu vejo que a energia é essa de evolução, de momento certo chegando, de atitude mais palpável do divino masculino de vocês, um momento de simplesmente soltar aquele período de tensão, de saber se vem para ficar ou se vem para se afastar novamente, trazendo dúvida, trazendo aquela incerteza. Eu vejo que muitos e muitas de vocês finalmente conseguem esse conforto, sabe, energético, de descansar, de sentir que dessa vez as coisas estão em outro cenário.
muito mais positivo e confiável para muitas de vocês, tá bom? Quais as mensagens que os anjos trazem, as energias para o divino masculino, seja ele ou ela. Quais as mensagens que os anjos trazem, as energias para o divino masculino, seja ele ou ela. Então, meus amores, para muitos de vocês, como eu já tinha adiantado aí, a questão da energia do divino masculino, nessa mensagem extra que me chegou quando eu nem tinha começado a gravar o vídeo, tá? Mas é o divino masculino dando passos sólidos e mudando completamente a própria energia depois de um aprendizado muito doloroso, mas que abriu os olhos para uma realidade divina, tá? Justamente a realidade dos próprios sentimentos dessa conexão. Eu vejo um trilhar muito difícil das energias masculinas, muita dor, muita luta interna, muita falta de aceitação de quem realmente são, de aceitar essa, essa realidade, sabe? De quem eu me tornei até aqui. Muitas energias masculinas me falam que estão num processo de descoberta, não só em relação à dinâmica, mas de caminhos que escolheram, sabe? Eu vejo um despertar para escolhas até de profissões, sabe? Aquele momento da vida em que você se pergunta, poxa, o que é que eu fiz da minha vida até aqui? Eu me formei em algo que eu não gosto, porque quando eu escolhi, talvez eu tenha pensado de forma apenas em relação aos lucros, ao financeiro, mas à medida que eu comecei a trabalhar nessa área, eu tenho notado uma insatisfação, eu não saio de casa todos os dias de manhã com aquela felicidade de alguém que vai exercer, sabe, a profissão da sua vida, o que te desperta amor e satisfação no dia a dia. Então eu vejo um despertar também, sabe, não só em relação aos sentimentos, mas essa questão da vida em si. O que é que eu agreguei para a minha vida até aqui? Qual o propósito disso tudo, sabe? Essas perguntas, esses questionamentos que levam a descobertas maravilhosas. Eu vejo decisões em relação até à questão do próprio trabalho, de querer fazer um curso na área que sempre sonhou, mas que nunca deu o primeiro passo por ter achado antes com aquela mentalidade material que talvez financeiramente não fosse viável, mas à medida que o tempo passa, sabe, para as pessoas que buscam incessantemente apenas o material na vida, vê que é um caminho um pouco vazio e acabam despertando para essa realidade. Então, eu vejo que é momento de mudar de rumo, é momento de encerrar ciclos, é momento de fazer decisões, de tomar decisões, melhor dizendo, que tenham a ver com a satisfação espiritual, sabe? De dizer, eu quero realizar meu sonho, eu quero trabalhar naquilo que eu amo, naquilo que eu tenho dom, naquilo, quero exercer o meu talento, aquilo que veio comigo desde que eu me entendo por gente, mas que algumas pessoas me convenceram que não era financeiramente rentável, que se eu quisesse ter uma vida próspera, financeira, estável, estabilizada, eu deveria ter uma profissão que me aportasse esse equilíbrio, tá? Mas agora eu quero satisfazer a minha vontade, eu quero simplesmente, sabe, deixar o sofrimento para trás, todas as dificuldades que as minhas escolhas me trouxeram, todo o sofrimento que vieram com ela nos momentos equivocados. Não vou desmerecer o caminho que eu cheguei até aqui, é com os erros que a gente aprende, mas agora é momento de dar ouvidos ao meu coração, à minha intuição, que sempre me direcionava
para um lado, mas por N circunstâncias eu escolhia o outro caminho sempre, mas que o que me é destinado sempre se apresentava a mim, tá? E isso não é diferente com as suas energias femininas, ou seja, de ver a pessoa que é para a sua vida na sua frente, mas que por muitos aprendizados que precisavam ser conquistado, sempre tinha que escolher outro caminho, sempre tinha que escolher outro caminho, mas a sua chama sempre se fez presente. Em todos os caminhos vocês sempre se encontravam, se não fosse fisicamente, mas mentalmente, o pensamento sempre se cruzava. Então é momento de tomar ação, é momento de dar o primeiro passo. Foi um processo que vem sendo, que está sendo para muitos até amadurecido, sabe? Um passo de cada vez sem querer se precipitar, mas juntando tudo. Eu vejo tudo de uma vez só para o divino masculino nesse momento. O processo de cura emocional, esse processo de recuperação, de restabelecimento após um sofrimento muito grande, ou seja, esse sofrimento não só tem a ver com coisas físicas, mas com, sabe, com aquela percepção da, das escolhas equivocadas, percepção de que vivia numa realidade que não era condizente com o seu propósito, com o seu desejo, com o que a sua intuição sempre direcionou. Então, sabe, aquele despertar que dói, mas que traz uma satisfação imensa de querer agora seguir o caminho que lhe é destinado. Então, eu vejo essa falta que as energias femininas fazem, esse desejo de, sabe, de dizer, poxa, eu estava ali com a pessoa certa diante de mim o tempo todo e eu tive que andar por tantos caminhos, mas agora eu não tenho mais dúvida de que é essa pessoa a pessoa da minha vida. Então, eu vejo que simplesmente é momento de ouvir, sabe quando tem uma vozinha do mal e aquela vozinha do bem, sempre representada também nos desenhos animados, mas é hora de ouvir aquela vozinha do bem, que é o meu coração falando, a minha intuição gritando, e não, essa carta, ela é muito direta na mensagem dela, não sei se vocês conseguem ver pelo foco, mas, sabe, ela para mim, ela representa nitidamente esses obstáculos, tá ali, o seu sonho. Você tem a sua visão do caminho que você deve seguir, do que fala o teu coração em relação a uma pessoa especial na sua vida, mas existem tantos obstáculos, tantas pessoas que surgem no caminho, tentando te bloquear, tentando colocar barreiras, sejam de forma diretas ou através de manipulações espirituais, mas sempre tem alguém para tirar o teu foco, para, sabe? Metaforicamente, também a questão dos karmas na nossa vida, que são exemplificados aqui com isso que nos segura, com isso que nos detém muitas vezes, porque a gente não consegue ver os aprendizados. Então, o divino masculino está, sabe, se libertando de tudo isso, tá? Com essa consciência e querendo recuperar o tempo que acha que perdeu e que de nada foi perdido, porque esse tempo trouxe um aprendizado muito precioso que faz parte da evolução. Então, vejo cura um processo, sabe? Um processo que foi vivido pouco a pouco, com alguns estancamentos, algumas vezes de forma mais lenta, outras vezes de formas mais rápidas, mas eu vejo o divino masculino com sua energia feminina na mente, no coração, em todo o seu ser, e esse desejo de dizer agora ninguém atrapalha mais no meu caminho, porque eu vou dar ouvidos ao meu coração, não só na questão do amor, mas na questão da minha vida como um todo, que está toda errada até aqui. Então, vou encerrar essa parte da minha vida agradecendo por todo o aprendizado, por tudo que eu vivi até aqui, por aprender com os meus próprios erros, mas agora eu quero seguir esse caminho que sempre se apresentou na minha frente, que eu sei que é destinado a mim, mas que por muitas outras razões eu acabei me desviando. Agora é o momento certo de seguir, tá? Então, meus amores, essas foram as mensagens que os anjos tinham para vocês no dia de hoje. Espero que seja de ajuda, espero que traga paz para o coraçãozinho de vocês que especificamente alguns e algumas que estão se sentindo um pouco desconectados da dinâmica, tá? Mas é por essa consciência de muitas energias masculinas de vocês aí, falando para as energias femininas que despertaram, que estão sentindo paz finalmente no coração e vocês, por não sentirem aquela angústia habitual,
da parte da energia do divino masculino estão se sentindo um pouco que, sabe, não estão achando que não estão sentindo o divino masculino. Então, aquietem o coração, acalmem o espírito que está tudo bem, ok? Beijo grande, fiquem com Deus, nos vemos na próxima leitura.